Você já se perguntou como seria entrevistar alguém que nunca escreveu uma linha, mas mudou para sempre a forma como pensamos? Eu sou o Wellington e este é Voz do Tempo, podcast onde grandes mentes do passado nos ajudam a entender os dilemas do presente. E hoje eu tenho o prazer, ou talvez o desafio, de conversar com Sócrates, o filósofo que virou lenda. Sócrates, antes de tudo, eu queria te dizer que é um prazer. Mas, sendo direto, como a gente pode ter certeza que você realmente existiu e se tudo que temos e lemos sobre você veio praticamente de Platão? A questão é legítima, visto que eu nunca escrevi nada por escolha. A palavra viva é superior à palavra morta no papel. Quem muito escreve, pouco escuta. Tudo o que sabe de mim foi escrito por discípulos, especialmente, como você citou, por Platão. Isso torna a existência quase um eco à minha existência, mas veja que curioso. Há mais provas documentais sobre Jesus do que sobre mim, e ainda assim sou o menos contestado. Talvez seja porque eu ofereço perguntas e ele oferecia respostas. A dúvida aparentemente é mais bem recebida do que a fé. Isso é provocador e muito verdadeiro. Essa ideia que você oferece perguntas me lembra o que você mesmo viveu. Foi condenado à morte por fazer perguntas demais. Conta pra gente, como foi esse julgamento, por que você foi preso e como você lidou com essa condenação? Meu julgamento foi um espetáculo da ignorância, travestida de moral. Fui acusado de corromper a juventude e negar os deuses da cidade. O que eu fazia, na verdade, era ensinar os jovens a pensar, a questionar os que diziam sábios. Em Atenas, isso era perigoso. Tanto quanto mais perguntas eu fazia, mais incomodava e se tornava a minha presença incômoda. Eu não matei ninguém, não roubei, não menti, apenas perguntei. Recusei o exílio e preferi tomar o veneno de modo covarde, o que fizeram comigo. Disse aos juízes que a vida não examinada não valia a pena ser vivida, e assim morri em paz. É muito forte ouvir isso de você e, infelizmente, parece que a humanidade ainda não aprendeu a lidar com quem provoca incômodo, principalmente com humor. Sócrates, você sabia que aqui no Brasil, em pleno 2025, um comediante chamado Léo Lins recebeu um mandato de prisão por fazer piadas de humor negro? Eu mesmo faço piadas com temas difíceis, inclusive sobre a morte dos meus pais, porque acredito que rir do absurdo é uma forma de enfrentá-lo. E o que você pensa sobre esse tipo de humor? Quando a dor é profunda, o riso pode ser a única resposta honesta. A ironia, que foi a base do meu método, é a arte de revelar a verdade através do desconforto. Se o comediante está rindo do sistema e não das vítimas, ele é um filósofo em cena. A prisão de um humorista por fazer piada é tão absurda quanto a minha condenação por fazer perguntas. Rir é uma forma de resistência. Se alguém te diz que há temas sobre os quais você não pode brincar, desconfie desse alguém. Talvez seja os temas mais que precisam ser expostos. Essa questão de liberdade vai além do humor. Na educação, muitos professores deixaram de ser livres pensadores para se tornarem militantes, ou à esquerda ou à direita. Tanto faz. Para mim, isso é um risco grave. O professor não deveria ser um doutrinador. Ele deve estar do lado da dúvida, da crítica, da liberdade, do pensamento.
Sim, o mestre ensina o que pensar e não como pensar. Não, se você ensina como pensar, você não está educando, você está adestrando. E a juventude precisa de provocadores e não de pregadores. Um professor que transforma a sala de aula ou até mesmo a sala dos professores em um palanque político, seja qual for o lado, já não ensina, ele impõe. A missão de educar é libertar o pensamento e não colocá-lo em guilhões ideológicos. E já que falamos de você e a sua herança, no próximo episódio de Vozes do Tempo, o convidado será Platão. Ele escreveu A República, um livro muito citado, mas nem sempre bem compreendido. E o que você pensa sobre essa obra? A República é mais Platão do que Sócrates. Há ali ideias com as quais eu nunca concordei totalmente, como o governo dos filósofos reis. Eu acreditava que o papel do filósofo era incomodar o poder e não exercer o poder. Ainda assim, o livro é importante. Ele reflete um tempo em que pensar o mundo era tão urgente quanto governá-lo. Falando em poder, aqui no Brasil somos governados por um presidente que já foi preso, acusado de corrupção, cumpriu o mandato por algum tempo e hoje ele está solto e fala sobre querer regular as redes sociais. O ex-presidente foi acusado de tentativa de golpe e está inelegível. Tem influencer como Pablo Marçal querendo ser presidente e até personalidades da internet, como é o caso do prefeito Rodrigo Manga, que acabou sendo um tipo de influencer da cidade também. Com esse cenário, estamos vivendo uma democracia saudável? A democracia é bela, mas exige vigilância. Quando o povo não busca compreender, o governo vira um espetáculo. E onde há idolatria, não há pensamento. Um povo polarizado que rejeita o diálogo está sempre à beira da tirania, seja ela de um lado ou de outro. E sobre a filosofia? Hoje eu tenho a impressão que faltam pensadores vivos. Escutam muitas pessoas falando de Sócrates, de Platão, mas tem algum Sócrates atual? Eu vejo que os filósofos atuais acabam sendo filósofos de internet. Cadê os filósofos de verdade que falam da crise climática, da desigualdade, da censura? Não sei, que talvez não seja porque seja o tema no qual faça parte do meu dia a dia ou da minha bolha, mas eu não tenho visto isso. Como você enxerga que isso está acontecendo, a filosofia nos dias atuais? O conhecimento que não incomoda é apenas ornamento. A filosofia é viva e não é nada se ela não toca os dilemas de agora. Então é só uma repetição do passado. E repetir sem pensar é morrer de pé. Sócrates, muito obrigado. Você nos lembra que viver é, antes de tudo, pensar. No próximo episódio, seguiremos esse tipo de pensamento conversando com Platão. Mas antes de encerrar, uma última pergunta. Se estivesse vivo hoje no Brasil, você teria coragem de dizer tudo o que disse em Atenas? Ora, se eu não dissesse, eu seria outro homem. Como eu mesmo já disse, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E se viver é perigoso, pensar é ainda mais.